Olá, estamos de volta com mais uma teleaula de matemática. Bem, como vocês sabem, todo final da aula tem uma tarefa que você tem que realizar para que você possa exercitar o que você aprendeu. Pegue seu lápis, caderno, borracha e vamos verificar a sua resposta. Vamos ao quadro? Você recebeu a seguinte expressão: 1 mais raiz de 3 elevado ao quadrado, ou seja, um produto notável, quadrado da soma de dois termos. Como ficou então a sua expressão? Veja, primeiro termo, segundo termo, o quadrado do primeiro. Como aqui é mais, os três termos vão ser positivos, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Simplificando a expressão, 1 ao quadrado, 1 vezes 1 é 1, mais 2 vezes 1, 2, 2 raiz de 3, mais, como está elevado ao quadrado, você lembra que a gente tem que cortar expoente com índice, 3. O que aconteceu com os três termos? Nós temos o primeiro termo e o terceiro termo, números inteiros. Então, 3 com mais 1, 4. Como esse é o único que tem radical, ele não pode ser somado e nem subtraído ao número inteiro 4. Resposta da tarefa de casa, 4 mais 2 raiz de 3. Você vai encontrar na sua tela, para fazer revisão das suas aulas, quando você desejar, todo o procedimento que levou à sua resposta. A nossa aula de hoje é sobre equação do segundo grau. Você lembra qual é a forma geral da equação do segundo grau? E o que cada termo representa? Bem, a equação do segundo grau ela é determinada por quem? Pelo expoente. O maior expoente da equação determina se ela é de primeiro ou se ela é de segundo grau, ou de terceiro grau, ou de quarto grau. Vamos à nossa tela rapidinho. Só para você lembrar a forma geral. A forma geral é ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero. Aonde? O a tem que ser diferente de zero. Por que tem que ser diferente de zero? Veja, se eu colocar zero aqui no lugar do a, 0 vezes qualquer número, aqui não está escrito a vezes x ao quadrado, 0 vezes qualquer número vai dar zero. Se você botar zero aqui, ela passa a ser uma equação do primeiro grau, passa a prevalecer o expoente do x. Então, para que ela seja uma equação do segundo grau, lembrando que a equação tem que ser igual, tem que ter os dois lados, primeiro membro e segundo membro. A forma geral da equação do segundo grau, a gente coloca igual a zero. E nós temos que ter os três termos, A, B e C, para que ela seja completa. Então, se eu eliminar isso aqui, ela passa a ser uma equação do primeiro grau. Então, o A é o único que jamais poderá ser zero. Então, nós temos A, B e C são números reais e representam os coeficientes da equação. Porém, ela será sempre completa? Não. Você deve ter visto que equações incompletas também existem. Quando é que ela vai ser incompleta? Quando um dos coeficientes, o B ou o C, ou os dois, for zero, e A tem que ser diferente de zero. Então, está em vermelho, chamando bem a atenção, porque o A tem que ser diferente de zero. Então, nós podemos ter uma equação desse tipo. Ax ao quadrado mais bx igual a zero. Quem vale zero neste caso? Veja. A pode valer zero? Não. B pode valer zero? Até pode. Mas o único que não está aparecendo aqui é quem? O C. Então, aqui o C vai valer quanto? Zero. Quanto vale o A e o B? Nesse momento aqui é só a forma geral. Eu não estou ainda preocupada quanto vale o A, nem quanto vale o B. Mas a certeza que a gente tem é que o C vale zero. Você vê que o C não aparece na minha equação. No segundo exemplo, veja, eu tenho ax ao quadrado mais c igual a zero. Qual é o termo que não aparece aqui? O B. Então, a gente tem certeza absoluta de que o B vale zero. Quanto vale o A? Quanto vale o C? Eu não sei, mas eu sei que eles não serão zero. E ainda temos o outro tipo, ou seja, tanto o B quanto o C valem zero. C vale zero e B vale zero. Vamos ver então. Vamos ver um exemplo com números. Menos 2y ao quadrado mais 4y igual a zero. Ela é uma equação completa? Não. Ela só tem dois termos. Veja, para ser completa, ela tem que ter 3. Ela tem que ter o x ao quadrado, o x e o termo independente, que é o c.
Então, esse daqui é o A, concordam? Lembre, está elevado ao quadrado. Por que eu usei Y? Porque nós não temos que usar sempre a letra X. O X é incógnita. Quem é incógnita aqui? É o Y. Eu posso usar qualquer letra do alfabeto. É claro que a gente tem o hábito de usar muito X, muito Y, Z, T, mas eu posso usar qualquer letra do alfabeto. As únicas que a gente costuma evitar é o A, B e o C para não confundir com os nossos coeficientes. Então, ela é uma equação incompleta. Segundo grau? Sim, ela está elevada ao quadrado. É esse expoente que determina que a minha equação é uma equação do segundo grau. Aqui nós temos expoente 1, lembra? Quando não tem nada, vale 1. E aqui tem expoente 2. É pelo maior expoente que a gente determina se ela é de primeiro, de segundo ou de terceiro, e assim por diante. Então, quanto vale o nosso A? Menos 2. Lembrando que o A, B e o C são coeficientes numéricos. Tem que ser a parte numérica. O y ao quadrado, nesse caso, não entra no coeficiente. Veja, é apenas o menos 2. Esse é o A, este é o B. Então, B vale 4. E onde está o C? Ele aparece na sua equação? O C é aquele termo independente. O que é independente? Ele não depende de y. Ele não depende da incógnita. Então, ele vale 0. Ele nem aparece aqui. Então, ela é uma equação incompleta. Ela só tem 2 termos, 2 coeficientes, o A e o B. O C vale 0. Outro exemplo. Temos 2 termos. Logo, ela é incompleta. Não tem dúvida quanto a ser incompleta. Equação incompleta. Do segundo grau? Sim, ela está elevada ao quadrado. Temos aqui o termo x ao quadrado. Quem é a nossa incógnita aqui? Aqui é o x. Quem é a nossa incógnita aqui? O y. Quanto vale cada termo da minha equação? Veja, o A vale menos 1. Lembrando que quando não tem nada antes aqui da nossa parte literal, é porque ele vale 1. Então, aqui está escrito menos 1. Menos 1 é o valor do A. O B aparece? Aparece a incógnita x elevado a 1? Não. Se ele não aparece, é porque o nosso B vale 0. Quem é que vale 8, então? É o C. O C vale 8 porque ele é o termo independente. Você vê que ele não tem incógnita. Ele vale 8. 8 são 8. Agora, quanto vale esse aqui? 4y. Eu preciso saber quanto vale o y para que eu consiga determinar esse valor aqui. Ele não é um valor conhecido. Mais um exemplo. Agora, temos quantos termos? Os 3. Eu tenho o termo A, o termo x ao quadrado, que o coeficiente dele é 1. Eu tenho o termo 7x, onde o coeficiente dele é o 7. E eu tenho o termo mais 10, que é o outro coeficiente. Quem é quem? Então, ela é uma compreensão completa, ela tem os três coeficientes. Então, A vale 1. Lembra, quando não tem nada aqui, é porque ele vale 1. 1 vezes x é o próprio x, 1 vezes x ao quadrado é o próprio x ao quadrado. Quanto vale o B? 7. Está aqui. O B é o coeficiente que vem junto com o x elevado a 1. E o C, o termo independente, é o 10. Então, uma equação completa, onde temos os 3 termos, incompleta, onde quem vale 0 é o B, e aqui ela é incompleta também, onde o C é o que vale 0. São pontos importantes para quando a gente for resolver o valor de x nesse tipo de equação. Será que todas as equações, olhando, dá para a gente determinar se ela é de primeiro, de segundo, de terceiro, sem fazer cálculo? Nem sempre. Veja, será que é do segundo grau? Para determinar o grau de uma equação, devemos reduzir os termos semelhantes. Veja, olhando o exemplo que você tem aí na sua tela, olhando sem fazer nenhum cálculo, nada, ela parece ser de terceiro grau. Veja, t elevado ao cubo, t elevado ao quadrado, e o t que está elevado a 1. Olhando, eu digo, não, ela não é de segundo grau, ela é de terceiro. Mas será que é? Vamos ver na tela seguinte. Vamos verificar. Vamos ao quadro. Nós temos t ao cubo, t elevado ao cubo, menos 3t ao quadrado, mais 15, igual a 4t, menos t ao
mais t ao cubo menos 1. Ah, mas você não disse que a equação do segundo grau ela fica igualada a zero? Sim, quando ela está na forma geral, quando a gente organiza os seus termos, colocando A, B e C na ordem, ela fica igual a zero. Mas ela pode ser apresentada para a gente de formas diversas. O que a gente vai fazer primeiro? Ordená-la, colocá-la em ordem. Então, todos os termos que estão do lado direito do meio igual, lembrando que toda equação tem que ter um sinal de igualdade, ele está dizendo que este primeiro membro é igual a este segundo membro. Ou seja, se aqui der 10, aqui também tem que dar quanto? 10. Tem que estar em equilíbrio. Mas como saber se ela é de terceiro, de segundo ou de primeiro? Primeiro passo, a gente vai passar todos os termos que estão aqui no segundo lado, do lado direito ou no segundo membro, para o primeiro membro. Ou seja, vamos deslocar para a esquerda. Sempre que nós trocamos da direita para a esquerda, da esquerda para a direita, trocamos o sinal. Não foi assim que você viu? Então, nós vamos manter os termos do primeiro membro. Temos 3 termos. Por que eu não mudei o sinal? Porque eles não saíram dali. Quem é que vai passar da direita para a esquerda? O 4t, o t ao cubo e o menos 1. Então, nós vamos passar 4t para cá. Se ele aqui é positivo, ele vai ficar negativo. Eu posso fazer isso em qualquer equação, desde que eu mude o sinal. Se ele do lado direito é positivo, se eu passar ele para o lado de lá, ele é negativo. Se ele está do lado direito, menos 1, passou para o esquerdo, mais 1. Ficou alguém no segundo membro? Então, a gente igualou a zero. Veja bem, mas por que ele passa daqui negativo e aqui fica positivo? Porque, na realidade, se você lembrar do equilíbrio de uma balança, eu somei 1 aqui, lembra? Se eu somar 1 do lado direito, eu sou obrigada a somar 1 do lado esquerdo. Então, se você pensar aqui, imaginar aqui colocando 1, aqui não vai dar zero? Vai, mas eu tenho que colocar 1 também desse lado. Então, a gente aproveita para não ter todo esse trabalho de mais 1 aqui, mais 1 aqui, menos t aqui, menos t lá. A gente usa essa prática de movimentou da direita para a esquerda, a gente troca o sinal. Mas lembrando que é o equilíbrio de uma balança. Se eu colocar o peso de um lado, eu sou obrigada a colocar o mesmo peso do outro lado. Se eu tirar um peso de um lado, eu sou obrigada a tirar um peso do outro para manter o equilíbrio. Então, passamos todos os termos para o primeiro membro. O que aconteceu? Veja, t ao cubo é semelhante a t ao cubo, não é? Só que um é positivo e o outro é negativo. Então, eles são números opostos. Se eu tenho mais 1 com menos 1, não dá zero? Mesmo não sabendo quanto vale t elevado ao cubo, a gente cancela. Isso daqui vai dar zero. Então, ela não é de terceiro grau. Nós acabamos de eliminar a possibilidade dela ser uma equação do terceiro grau. Mais t com menos t dá 0t. Mais t ao cubo menos t ao cubo dá 0t ao cubo. Se deu zero, ele simplesmente não existe na equação. Mas ainda ficamos com t ao quadrado e t. Tem algum termo semelhante ao t ao quadrado? Não. Eu não posso somar t ao quadrado com t. Eles não são semelhantes. Semelhante é se aqui fosse quadrado e aqui também. Como não é, ele não tem ninguém para somar nem subtrair a ele. Menos 4t, tem alguém para somar a ele? Não. Então, ele vai continuar aqui. Mas e o 15? Você pulou? Pulei por quê? A ordem das parcelas não altera a soma. Veja, eu tenho 15 positivo e 1 positivo. 1 inteiro com 15 inteiros, eu tenho 16 inteiros, igual a zero. Por que eu botei o 16 no final e não botei o 4t? Lembra da ordem? Primeiro o coeficiente A, coeficiente B e coeficiente C. Então, o que eu fiz? Acabamos de descobrir que ela é uma equação do segundo grau, que olhando inicialmente ela parecia ser de terceiro. Se ela é do segundo grau, a gente ordenou a equação colocando os termos na ordem. Primeiro o t ao quadrado, depois o t e depois o termo independente. Então, nós temos A valendo quanto? Menos 3. Lembrando que aqui é o coeficiente A, aqui é o coeficiente B.
E o C é o termo independente, lembra? É aquele que não tem incógnita. Então, eu tenho menos 3, o B é o menos 4 e o C é o 16. Para que isso tudo? Porque lá na frente o nosso objetivo é descobrir qual é o valor desse T, não é? Eu quero saber quanto vale T. Eu tenho uma equação, eu não tenho que descobrir quanto vale a incógnita? Então, como a minha incógnita aqui é o T, quanto vale esse T? Eu vou descobrir quanto ele vai valer mais à frente. Para que eu consiga fazer esses cálculos, eu preciso entender quem são os coeficientes da minha equação. Então, isso é um passo muito importante para a nossa matéria de hoje. Vamos então à nossa tela. Só para sintetizar, repetir todo o primeiro membro, você vê que eu não mudei o sinal. O que eu vou fazer? O 4T mudou de lugar, ficando negativo. Mesma coisa com T ao cubo. Mesma coisa com 1. Negativo virou positivo. Não ficou ninguém do outro lado. Então, ficou igual a 0. Uma equação tem que estar igual a alguma coisa, nem que seja 0. Então, nós temos aí uma expressão enorme igual a 0. Descobrimos que T ao cubo menos T ao cubo deu 0. Simplificamos os termos semelhantes. Menos 3T ao quadrado menos 4T mais 16 igual a 0. Sim, ela é uma equação do segundo grau. Então, nós temos A valendo menos 3, B menos 4 e C 16. Não esqueça, o sinal faz parte do coeficiente. Se aqui é negativo, o negativo tem que acompanhar o coeficiente. Não esqueça disso. Mais uma. Olhando a equação como ela se apresenta, ela, apenas olhando, ela parece ser uma equação do segundo grau. Entretanto, muita atenção, porque você não pode tirar conclusões precipitadas. Primeiro, você tem que simplificar toda a expressão para verificar se o expoente da incógnita, que nesse caso é o y, se ele vai ficar elevado ao cubo, ao quadrado, para que a gente possa realmente ter certeza de que ela é uma equação do segundo grau. Então, eu não posso chegar aqui, né, toda afoita, com rapidez. Ela é do segundo grau, o y está elevado ao quadrado, então é o expoente maior. Mas será que ele é realmente expoente maior? Eu só vou ter certeza quando eu simplificar a minha expressão, colocando ela com seus coeficientes, simplificando seus termos semelhantes. Então, primeiro passo, lembra? Eu tenho uma propriedade distributiva aqui. Para que a gente aprendeu tudo em forma de potências radicais? Porque a gente vai aplicar tudo em equação do segundo grau. Então, se eu tenho um parênteses, primeiro eu vou usar a propriedade distributiva, ou o nosso chuveirinho. Y vezes 2, 2y. Não dá para fazer a conta, eu não sei quanto vale y, mas eu sei que tem que multiplicar 2 por y, 2y. O valor numérico sempre vem antes do valor literal, tá? A letra vem sempre depois. Como aqui é negativo, y vezes y, já vimos que 2 fatores iguais viram uma potência. Se eu tenho um aqui com um aqui, eu vou ter y ao quadrado. Mas eu já tenho um y ao quadrado aqui fora. Eu não posso esquecer desse detalhe. Veja, eu tenho 2 termos semelhantes, você concorda? Y ao quadrado é igual a y ao quadrado. Só que aqui é um y negativo, lembrando que quando não tem nada aqui é porque vale 1 e aqui também vale 1. Só que aqui é 1 negativo e aqui é 1 positivo. Vou tirar para que a gente se acostume a ver o que está ali. Como eles são opostos, isso aqui vai dar 0. Lembra que eu falei que o A tem que ser diferente de 0? Olha o que aconteceu. 0, y elevado ao quadrado. Olha quanto deu A. E a gente viu nos slides anteriores de que A tem que ser diferente de 0. Logo, é uma equação do segundo grau? Não. Ela vai ser uma equação do primeiro grau. Por quê? O único termo que está dependendo do y, que tem incógnita, é o 2y. O menos 17, se eu quiser passar ele para o lado de lá, só que eu nem tenho necessidade se eu não quiser. Eu até vou passar por outro lado. Mas olhando aqui, eu já posso afirmar que ela não é uma equação do segundo grau. Ela é uma equação do primeiro grau. Porque o expoente que prevaleceu, que terminou, foi o expoente 1. Então, quem determina o grau da equação
é o maior expoente e o único que a gente tem ali é o 1. Então, essa aqui é uma equação do primeiro grau. Mas eu posso botar a equação do primeiro grau também na forma geral? Posso. 2y. Se 17 está aqui negativo, eu tenho que passar ele para lá positivo. Mas lembrando do equilíbrio da balança, né? Se eu somar aqui 17, a balança desequilibra. Eu botei um peso aqui e não coloquei ali. Então, eu tenho que colocar 17 aqui também, não tem? Coloquei de um lado, tenho que colocar do outro. Isso menos isso não vai dar zero? Vai. Então, zero. Na prática, a gente vê que a maioria dos professores, e realmente é bem mais simples, a gente prefere, então, se ele é negativo de um lado, ele passa para o outro, ficando positivo. Mas não esqueça de que é porque eu acrescentei 17 no segundo membro, eu tenho que acrescentar 17 no primeiro. Só que botar 17 aqui com menos 17, dá zero. Acrescentar 17 aqui, ele vai continuar com essa expressão. Então, eu simplifiquei. A minha expressão era esta. A princípio, ela parecia ser do segundo grau. Chegamos à conclusão de que, na realidade, se trata de uma equação do primeiro grau. Então, fique muito atento. Então, voltando à nossa tela, é só para que você possa depois fazer as suas revisões, para que você perceba. Está aí o nosso 17 entrando no primeiro membro positivamente, e aí igualamos a zero. Então, nós temos y ao quadrado, cancela com y ao quadrado, porque eles são opostos. Lembrando, o oposto é quando um é negativo, outro é positivo. Eles têm o mesmo valor, esse aqui é igualzinho a esse, sendo que eles são opostos. Um é mais, outro é menos, então dá zero. Logo, nós temos 2y mais 17 igual a zero, que não é uma equação do segundo grau, é uma equação do primeiro. Então, uma equação de primeiro grau. Nosso próximo exemplo, de novo, nós temos um produto notável, x mais 1 ao quadrado. Você percebeu que o que a gente viu anteriormente vai sempre interferir nas matérias seguintes? Então, na matemática, nada é isolado. Nós agora voltamos a ter um produto notável, x mais 1 ao quadrado. Então, antes de eu ter certeza de que isso é ou não é uma equação do segundo grau, você já viu que eu não posso simplesmente que ela é do segundo grau, dizer que ela é do segundo grau, só porque tem um expoente 2 aqui. Primeiro eu vou ter que resolver, simplificar, ver o que sobra para ver se o expoente vai ficar 2 ou não. Então, usando o produto notável, primeiro termo, segundo termo, o quadrado do primeiro. Então, vou tirar daqui só porque já memorizamos, né? Primeiro e segundo. O quadrado do primeiro. Como aqui é positivo, beleza, não preciso nem me preocupar com o sinal. Tudo aqui vai dar positivo. O quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Primeiro, segundo. 2 vezes o primeiro vezes o segundo. Mais o quadrado do segundo. Quem é o segundo, né? 1 elevado ao quadrado. E no segundo membro eu tenho o 2x. O que vai acontecer aqui? Temos que simplificar isso aqui. X ao quadrado não há o que se fazer. X ao quadrado. Só que 2 vezes x vezes 1, a ordem dos fatores não altera o produto. Então, eu posso multiplicar numérico com numérico. 2 vezes 1, 2. Mas eu sei quem é o x? Não. Então, 2 vezes x ou apenas 2x. Mais 1 ao quadrado. Não é 1 vezes 1, que dá 1. Muita atenção, erro comum, 1 ao quadrado, 2. O aluno faz assim, 1 vezes 2 é 2. Muita calma nessa hora, porque 1 ao quadrado é igual a 1 vezes 1. Uma vez o 1 só pode dar 1. Voltando aqui, nós temos 2x. Bem, mesmo que eu não quisesse levar esse 2x para lá, eu agora já posso determinar que ela é uma equação do segundo grau. Por quê? Porque não tem ninguém mais na expressão para poder eliminar, para dar zero ali. Mas vamos organizar só para ter a certeza absoluta. Esse 2x não tem que passar para o primeiro membro? Então, nós vamos passar. Está aqui, 2x aqui. Esse daqui que passa para cá fica negativo, mais 1. Então, peguei esse e botei perto do semelhante dele. O que vai acontecer? Ah, desculpa, igual a zero.
Tirei daqui e não ficou ninguém, certo? Então, ficou igual a zero. Sendo que esse cara não é igual a esse, 2x é igual a 2x. Como um é positivo e outro é negativo, 2 tira 2 eu fico com zero. Nada. O que sobrou? X ao quadrado mais 1 igual a zero. Ela é do segundo grau? Sim. O expoente continua aqui, 2. Mas ela é uma equação de segundo grau completa ou incompleta? Ela é incompleta. A completa tem que ter 3 termos, o A, o B e o C. E nós só temos 2 termos ali. Ela é do segundo grau, é incontestável. Mas quem é A, quem é B e quem é C? Porque isso aqui vai ser o próximo passo mais importante. Se eu não souber determinar quem são os coeficientes da equação, eu não conseguirei calcular lá na frente. Não iremos conseguir fazer o nosso cálculo. Então, quem é o A? O A não é o coeficiente que vem junto do termo x ao quadrado? Então, ele está aqui. Como não tem nada aqui, é porque ele vale quanto? 1. 1 é o elemento neutro, então ele fica simplesmente aqui escondidinho. Então, o nosso A vale 1. O B. O B não é o termo, esse daqui seria o nosso B, não seria? É o termo que vem acompanhado da letra x, ou seja, o x elevado a 1. Só que ele deu 0, a gente viu aqui que simplificando, quanto é que deu o nosso B? 0. Então, ele nem aparece na equação. Então, eu já sei que B vale 0. E o C? É o termo independente, lembra? É aquele que não depende da incógnita. Ele não precisa de ninguém para dizer que ele vale quanto? 1. Agora, eu sei quanto vale isso aqui? Por enquanto, não. Eu preciso determinar o valor de x para conseguir fazer x ao quadrado. Se x valer 4, por exemplo, 4 ao quadrado, 4 vezes 4 são 16. Mas enquanto eu não calcular o x, eu não tenho como determinar. Então, C é o termo independente, B é o termo que vem junto com a incógnita x e o A é o que vem com a incógnita elevado ao quadrado, nessa ordem. Então, ela é incompleta. Então, voltando à nossa tela, você tem x ao quadrado, 2 vezes o quadrado do primeiro, mais 2 vezes o primeiro vezes o segundo, mais o quadrado do segundo. Passamos o 2x para perto da expressão, trocando o sinal, ele era positivo, virou negativo, igualamos a zero. Simplificamos a expressão, cortamos o 2x com o 2x, chegamos a x ao quadrado mais 1, que é uma equação incompleta, mas ela é do segundo grau. Sim, ela é uma equação do segundo grau. Agora é com você. Escreva a equação de segundo grau na forma geral, identificando os seus coeficientes. Bons estudos e até a próxima aula.